Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Vamos falar sobre mercado da bola. Tem informações importantes para trazer para vocês relacionado aí a atacantes. Será que desta vez vai? Será que o Corinthians vai contratar? Corinthians desistiu ou não de Gonçalo Plata, de Cuéllar, de Alex Arce? Quem que o Corinthians está pretendendo contratar neste exato momento? Vamos falar também sobre contratação já feita oficial. Corinthians contrata o volante José Martinez, jogador venezuelano que estava no Philadelphia. Enfim, fiel, tem muitas informações para trazer para vocês neste vídeo aqui, tá? E vamos falar também sobre a vitória do Timão ontem diante aí do Red Bull Bragantino, fiel. Não podemos esquecer também que este vídeo ele tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker global, com pagamentos rápidos e sem nenhuma enrolação. Fiel, você pode apostar tanto em esporte quanto em e-esporte, tá, fiel? E detalhe, com todas as ligas para vocês, Champions Leagues, campeonatos do Brasil, Sul-Americana, Copa do Brasil, patrocinadora oficial do Barcelona e de outros times também, tá? Inclusive tem ótimas odds para trazer para vocês aqui, jogos do Brasileirão. Lembrando que os horários e a data vai aparecer na foto aí conforme tá aparecendo para você agora, tá? Red Bull Bragantino e Fortaleza, pagando 2,21 Red Bull Bragantino, empate 3,38 e vitória do Fortaleza 3,30. Teremos Fluminense e Corinthians. Fluminense que tá mal das pernas, dá pro Corinthians ganhar e já começar a sair dessa fase ruim do Brasileirão. Pagando 2,14 Fluminense, empate 3,3 e Corinthians 3,56. Tá, fiel? Temos Atlético Goianiense e Inter, pagando 2,87 Atlético Goianiense, 3,2 empate e 2,54 vitória do Inter. Fiel, a 1xBet, cara, é impressionante. Ela está com uma promocional muito boa para vocês, tá, fiel? Estamos falando aí de tudo em dobro você usando o cupom corintianeiro que está aparecendo aí na tela para vocês. Se você depositar R$100, você ganha mais 100. Se você depositar R$200, você ganha mais 200. Se depositar 400, você ganha mais 400. Irmão, é tudo em dobro até R$1.560. Lembrando que vou deixar fixado no primeiro comentário tanto o cupom corintianeiro quanto o site também da 1xBet, que já vai ir lá na página para você fazer o seu depósito e colocar aí o cupom do corintianeiro para você ganhar tudo em dobro, tá, fiel? Lembrando que se você se registrar e usar o cupom corintianeiro X, você vai estar apoiando o meu canal a proporcionar mais vídeos como este para vocês. Combinado então, fiel? Vai lá, registre, faça sua fezinha e boa sorte. Porque vamos falar agora de Timão, vamos falar sobre a vitória do Corinthians ontem contra o Red Bull Bragantino. Me surpreendeu muito o início de jogo do Corinthians, tá? Um time que estava totalmente para frente, por isso que o Ramon Dias ele vem fazendo um ótimo trabalho. É lógico que a gente dá aí, né, todo os holofotes para os jogadores do Corinthians, mas o treinador ele tem grande parcela nisso. Esse esquema que ele está fazendo com o Corinthians de 3 zagueiros está funcionando muito bem, liberando os alas do Corinthians para jogar à vontade. O Mateuzinho fez uma ótima partida e o Matheus Bidu também fez uma ótima partida, tá, fiel? Inclusive, foi o lançamento do Matheus Bidu, se eu não me engano, que o Pedro Raul ajeitou aí para o gol do Thales Magno. Mas me confirme aí nos comentários se eu tiver errado, porque agora eu não me lembro muito bem. Só que o Corinthians fez uma boa partida, jogando fora de casa, conseguiu uma vitória, isso é de grande importância para nós. Quero falar uma coisa importante para vocês aqui referente ao jogo. Ah, o Pedro Raul perdeu 2 jogos, mas se a gente falar que o Pedro Raul jogou mal ontem, cara, eu acho que a gente estaria aqui, bom, é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Eu acho que a gente estaria sendo injusto com o jogador. Porque o Pedro Raul, ele participou dos 2 gols do Corinthians. Tanto no primeiro gol do Corinthians, tá? Que ele chuta cruzado e eu acho que aquela bola não entraria, mas o Giovani chega e faz o gol. E o segundo gol, que ele coloca o Thales Magno na cara do gol. Só falou, faz, garoto. Foi o Pedro Raul. Então o Pedro Raul, eu sou um dos maiores críticos dele aqui, mas quando o cara joga bem a gente tem que falar. Foi 2 assistências do Pedro Raul para os 2 gols do Corinthians. Isso é muito importante. Nos ajudou. O Corinthians fez 2 gols rapidinho, tá? Poderia ter feito mais 2 gols o Pedro Raul, que aí fecharia a noite dele com chave de ouro, né? Pedro Raul, que cara a cara, ele errou o gol. Eu prefiro falar que errou porque ele chutou em cima do goleiro, tá, fiel? E o segundo gol aí, que eu achei que foi até inteligente, cara, ele fintou o goleiro já ficou perdido na jogada e depois ele perdeu o pique
No primeiro momento eu achei que até tinha sido pênalti, tá, fiel? Mas não, Pedro Raul mesmo não conseguiu dar continuidade no lance. Está faltando mais do jogador finalizações concretas, finalizações de gols, mas falar que o Pedro Raul jogou mal ontem, aí eu estaria sendo aqui incoerente comigo mesmo, tá, fiel? Eu acho que o Pedro Raul fez uma boa partida. O Mateuzinho fez uma ótima partida, o Matheus Bidu também fez uma belíssima partida, tá, fiel? Esse sistema de 3 zagueiros está jogando muito bem, tá? Eu acredito que o Ramon Dias deve continuar mantendo esse sistema de 3 zagueiros e liberando os nossos alas aí para apoiar o nosso ataque, tá? Lembrando que o Corinthians também não estava totalmente titular no dia de ontem, mas jogou muita bola, espero que assim continue. Corinthians aí, não podemos esquecer que não estamos classificados. O Red Bull Bragantino, ele é melhor do que o Grêmio, tá, fiel? Melhor do que o Grêmio, que a gente custou passar nos pênaltis lá. Red Bull Bragantino está com o Pedro Caixinha há várias e várias temporadas, se eu não me engano já são mais de 120 jogos, e o Red Bull Bragantino com o mesmo time. Tá? Então é um time entrosado, é um time que vocês podem perceber que ele dá trabalho para qualquer time que contra eles jogam, tá? Vai jogar contra o Palmeiras dá trabalho, vai jogar contra o Flamengo dá trabalho, qualquer time que o Red Bull Bragantino joga, eles dão trabalho, porque eles são bastante entrosados e um time bastante rápido, tá? Então o Corinthians não está classificado, não vamos ser aqui ignorantes e andar com o pé acima da terra, tá, fiel? Porque o Timão não está classificado. Aliás, vamos jogar com eles agora dentro de casa, a vantagem é nossa, temos isso ao nosso favor, mas é um time difícil de ser batido, então parabéns ao Corinthians por essa vitória, é momento de comemoração, tá? Vamos jogar dentro de casa com o Red Bull Bragantino, diante da nossa torcida, temos todas as chances do mundo para classificar, mas temos que entrar com o pé no chão, porque não é um time fácil de ser batido, por tudo que eu já disse aqui para vocês, tá, fiel? Mas eu quero que vocês comentem o que vocês acharam da partida de ontem. Quem que vocês mudariam? Vocês continuariam com essa formação ou não? Comentem, porque eu quero saber a sua ideia de jogo para o Corinthians. Qual que é aí a sua perspectiva para este jogo de volta entre Corinthians e Red Bull Bragantino? Não é porque eles já estão muita temporada juntos e que tem um belo treinador e um time entrosado, que também é um bicho de 7 cabeças. Dá para passar tranquilamente, basta o Corinthians jogar com raça, que é a identidade do Corinthians, e com os pés no chão, que vamos ter aí uma bela classificação na Neoquímica Arena, passando para a próxima fase. Eu espero com todo o meu coração, cara, pelo amor de Deus, que possamos cravar aí a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, tá? Pra gente aí ter chance até de Libertadores no próximo ano, porque o brasileiro já está indo por água abaixo, tá? E até a Copa do Brasil, fiel, porque o Corinthians no próximo ano não está classificado, a não ser que vença a Copa do Brasil deste ano, para a gente poder ter a classificação garantida. Combinado? Então, fiel, inclusive eu quero deixar um atento aqui ao Corinthians, tá? Muita atenção naquele jogador Vinicinho, que estava no banco de reserva. Ótimo atleta, hein? É lógico que eu vou ser imprudente aqui, falar, contrata porque é craque, porque eu não tenho aqui, fiel, eu não acompanho o Red Bull Bragantino, então não dá para mim saber se foi um jogo à parte que ele fez contra o Corinthians ou se realmente ele mantém aquela constância. Mas é um jogador para o Corinthians ficar de olho, tá? Um bom jogador, quando ele entrou no jogo, ele pôs fogo na partida, deu outro ritmo, outra pegada para o Red Bull Bragantino, esse jogador chamado Vinicinho. Então, Timão, de olho nesse atleta do Red Bull Bragantino. Combinado, fiel? Vamos falar agora sobre mercado da bola, porque tem informações para trazer para vocês. Inclusive, as informações, elas são boas e não são, tá? Primeiramente, que chegou a informação que o Corinthians teria desistido de vez, agora encerrado, a contratação de Gonçalo Plata, de Cuellar e também de Alex Arce, que esses 3 jogadores já teriam batido o martelo e o Corinthians não contrataria mais. Porém, as informações que eu recebi aqui não são bem essas, tá, fiel? Com exceção do Gonçalo Plata, que o Corinthians sim já está praticamente encerrado, e com o Alex Arce, que essas informações são verdadeiras, porque agora o LDU quer 8 milhões de dólares, eu acredito que essas negociações já possam estar realmente encerradas, mas a do Cuellar eu ainda não vou encerrar, porque eu conversei com a fonte antes de trazer esse vídeo para vocês, ele me trouxe as seguintes informações. Corintianeiro, Gonçalo Plata e Alex Arce já estão bem distantes, porém, não digo encerradas. Então eu ainda vou dar um time antes de encerrar as negociações por esses 2 jogadores. Mas estão distantes, tá, fiel? Ficaram mais difíceis
de contratar, desculpa, tá? Então, o Cuéllar ainda eu não vou dar por encerrada, porque ele mesmo me disse que o Cuéllar ainda negocia aí a sua rescisão de contrato, é pedido do Ramon Dias, então eu não vou dar por encerrada e nem distante a contratação do volante Cuéllar. Eu ainda vou aguardar mais um pouco e assim que se distanciar, igual o Alex, igual o Gonçalo, eu trago informações para vocês aqui, mas as informações que eu tenho não são essas, tá? Tudo a gente poderia aqui se concluir que são péssimas notícias. Corinthians que já está há meses negociando com esses jogadores, mas não é bem assim, porque o Corinthians, segundo informações recebidas, vai usar o dinheiro desses atletas, que seriam jogadores caros, tá? Principalmente o Gonçalo Plata, que viria para cá para ganhar 2 milhões de reais, e o Corinthians já teria oferecido 8 milhões de dólares para esse jogador já de início, e iria dividir o resto. Em outras palavras, o Corinthians vai usar este montante de dinheiro, que seria 8 milhões de dólares para Gonçalo Plata e mais 2 milhões e meio oferecido à vista para aí o clube do Alex Zerce, que seria o LDU, totalizando aí 10 milhões e meio. Vai usar este dinheiro, 10 milhões e meio de dólares, tá, fiel? Vai usar este dinheiro para investir no futebol do Sudamérica, trazendo não só um atacante, mas 2 atacantes, 2 volantes, mais 2 zagueiros, tá? Então o Corinthians vai priorizar a quantidade. É lógico que aí tá priorizando a quantidade e não a qualidade, porque esses jogadores são mais caros, porém são jogadores que já chegam em resolva. E eu estou falando isso, este ser que vos fala, quem me acompanha sabe, estou falando isso pro Corinthians fazer lá do início. Quem me acompanha sabe, é verdade ou não é? Cara, prioriza o futebol do Sudamérica. Traz jogadores bons, atacantes bons, lá tá cheio de atacantes bons, cheio de atacantes que daria muito certo aqui no Brasil e no Corinthians. Dou direto aqui o exemplo do Rodrigo Garro, que ganha 300 mil reais por mês e é um baita de um jogador. Um jogador que se adaptou muito bem no Corinthians, um jogador que representa a raça, um jogador inteligente, um jogador que faz gols, um jogador que põe os jogadores na cara do gol, assim como pode, bate falta bem. É um jogador que o Corinthians veio contratar por uma aquisição financeira não tão alta como esses jogadores mencionados. Então, o Corinthians ele vai agora priorizar sim o futebol do Sudamérica e, segundo informações, já tem aí um centroavante argentino engatado. Corintianeiro, quem é esse centroavante? Eu não sei dizer para vocês e nem é essa a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que o Corinthians negociava simultaneamente com um jogador além do Alex Zerce e que esse centroavante seria muito mais caro do que o Alex Zerce e há pouco aí, espero que em pouco tempo o Corinthians possa revelar esse jogador para a gente trazer aqui para vocês. Essa informação ela não é só minha, como também é do blog do Macedo, um cara totalmente relevante, um cara que tem muitas informações sobre o Corinthians aqui para vocês, tá, fiel? Então o que eu quero trazer de informações para vocês resumir, tá? Gonçalo Plata e Alex Zerce muito distante do Corinthians. Já o Cuéllar ainda não está distante, mas não é uma negociação fácil, o próprio jogador negocia a sua rescisão. O Corinthians vai usar o dinheiro de Gonçalo Plata e Alex Zerce, o que foi oferecido, para investir no futebol do Sudamérica. Inclusive já tem um atacante argentino, um centroavante, que o Corinthians está negociando. Porém, por outro lado, também tem outro jogador, que aí sim, esse jogador seria muito mais caro do que o Alex Zerce. Um jogador que estaria sem clube. Seria Luciano Vieto ou não? Vou trazer para vocês assim que eu descobrir ou assim que for liberado falar o nome do jogador, que até para fins de guardar o nome e não atrapalhar as negociações, este nome não está sendo revelado. Então, fiel, o Corinthians ele parte para uma conduta, vamos dizer, não mais agressiva, mas mais inteligente, para o Corinthians reforçar o seu ataque, tá? Não é porque a gente ganhou do Bragantino, que o Thales Magno tem 2 jogos, 2 gols, que a gente está resolvido a nossa parte ofensiva. Não é porque o Giovani está jogando bem que estamos resolvidos na nossa parte ofensiva. Muito pelo contrário, precisamos contratar urgentemente jogadores para o nosso setor de ataque. E não é porque a gente vai investir no futebol do Sudamérica que a gente pode trazer qualquer pé de rato, não. O Corinthians ele tem que ser cirúrgico nessas contratações para não trazer jogador aqui que vai ficar ganhando parado, que não tem aí uma identificação com o Corinthians. O Corinthians tem que olhar muito bem para este mercado para trazer um jogador com as nossas características, um jogador raçudo, e um jogador que seja titular e um jogador que esteja bem, que esteja fazendo gols, né? Vocês concordam comigo? Não adianta o Corinthians trazer um cara
que está ruim, um cara que é reserva absoluto, ou um cara que está na lista de dispensa, igual estava sendo comentado aí o jogador aí do Fulham, que é o mesmo jogador do Willian. Não, temos que trazer jogadores que estão jogando bem nos seus respectivos clubes, tá, fiel? Porque qualquer proposta do Brasil, repito, qualquer proposta do Brasil vai cobrir a proposta do futebol do Sudamérica, porque o Brasil, financeiramente, ele é muito mais rentável do que o futebol do Sudamérica, tá? Economicamente, o Brasil por si só, o país mesmo, ele é muito mais forte economicamente do que o futebol do Sudamérica, do que jogadores aí do Equador, então fica mais fácil o Corinthians contratar. A ideia do Corinthians é trazer mais 2, 3 atacantes, além do Thales Magno, volantes e zagueiros também, tá, fiel? Para reforçar mais ainda o seu elenco. Então, o Corinthians já aí, próximo do mercado fechado no dia 2, o Corinthians já está readaptando totalmente a sua forma de negociar, a sua forma de entrar no mercado da bola aí. Então, o Corinthians está saindo de uma estratégia de jogadores caros para entrar em outra estratégia a partir de hoje, a partir de já, a partir de agora. Porque o Corinthians também entende que não pode demorar muito e precisa reforçar o seu ataque o mais rápido possível. Então, nessa mudança de estratégia, o Corinthians já colheu o fruto de imediato. Porque o Corinthians contratou o jogador aí, Javier Martínez, fiel, tá? Então, o José Martínez, Javier não, desculpa. Então, o Corinthians já contratou um volante que pertence ao futebol da Venezuela, tá? Mas ele estava jogando no Philadelphia, se eu não me engano, na Liga Americana. Então, fiel, o Corinthians já deu resultado no que ele estava propondo aí em contratar jogadores com um custo de preço mais baixo, que é o que o Corinthians já contratou aí o José Martínez, volante. Corintianeiro, como joga o José Martínez? As principais características do jogador é marcar, marcar e marcar, tá? Um jogador super velocista, pelo menos as informações que eu recebo, porque eu não tenho aí informação de como joga este atleta. Mas as informações que chegaram até a mim, corintianeiro, o cara corre pra caramba, primeiro volante, tá? E marca muito bem. Jogador que chega aí pra jogar no timão, espero que faça um bom futebol. Então, o Corinthians mudou de estratégia, cara, negociou com esse cara, as informações que eu recebi, negociou com o Javier Martínez, tá? Cara, com o José Martínez, desculpa, negociou com o José Martínez 2 dias e já contratou. Então vocês notam a diferença de você negociar com um jogador mais barato do que negociar com o Michael, com o Cuéllar, com o Gonçalo, com o Alex Arce, que tem uma porrada de gol lá? Vocês notam a diferença? É muito mais rápido, porque qualquer proposta do Corinthians cobre e muita proposta do que esses caras ganham atualmente. Então o Corinthians vai agora olhar com carinho para o futebol do Sudamérica e em breve, fiel, repito, em breve vamos estar apresentando aí atacantes para vocês aqui, porque agora o Corinthians mudou a sua estratégia de agir no mercado da bola. Então são essas informações que eu queria trazer para vocês, tá? Contratação aí do José Martínez, tá? A modificação de estratégia do Corinthians no mercado da bola e praticamente a desistência de Gonçalo Plata e de Alex Arce. Cuéllar ainda eu vou segurar mais um pouco, porque a fonte não me disse que o Corinthians está distante aí do Cuéllar. Certo, fiel? Então, contratação nova no Timão chegando, deve desembarcar no Brasil nos próximos dias e em breve vamos apresentar mais atacantes aqui para vocês. Ah, e só um detalhe, me perguntaram nos comentários se um desses centravantes argentinos poderia ser o Benedetto. Fiel, eu acredito que não, já descartei o Benedetto aqui, mas futebol é business, tá? Benedetto não seria um cara difícil de contratar, mas eu acho também que não seria o centroavante que nos espera e nem que está nos planejamentos do Corinthians e do Cifute, que já tinha descartado o Benedetto há tempos atrás, quando ele ainda era jogador do Boca. Certo, fiel? Qualquer informação nova, cara, eu tô trazendo aqui para vocês, tá? E agora sim, o Corinthians deve apresentar atacantes em breve, porque mudou a sua estratégia de negociar. Coisa que eu já estava dizendo pro Corinthians fazer há muito e muito tempo. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença. Hoje à tarde pode me esperar que tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês, tá bom? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!